Oi, minha gente! Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês, contar pra vocês o que eu tinha que aguentar de ciúme do meu irmão. Isso mesmo, hoje eu vou falar pra vocês os surtos, as loucuras, as doidiças de ciúme do meu irmão. Roda a vinheta. Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella. Ali na introdução do vídeo, o meu lacinho tá bem aqui, empendurado. Hoje eu ignorei ele, hoje eu preferi só, como sempre, o rabo de cavalo, né? Minha gente, sem enrolação, eu recebi muita reclamação de que os vídeos estão muito longos, a bonita que fala demais, então eu vou direto ao ponto. Acho que são três tópicos na qual eu vou falar que foi 3 vergonhas que eu passei, a mão borrada de batom, né, bonita? 3 tópicos que eu vou contando aqui pra vocês e vou explicando direitinho. Bom, eu acho que, pelo que eu lembro, assim, a primeira vergonha que eu tive que passar aguentando o ciúme dele foi uma vez que a gente tava lá na igreja, lá no sítio onde eu morava. Tinha 2 amigos meus, que como sempre eu não vou incluir o nome, só de um, que é Alisson, meu irmãozinho de coração. Nesse dia a gente tava, foi bem curta assim a história, a gente tava lá conversando e aí veio o Alisson, eu acho que foi Alisson, e outro amigo nosso, outro amigo meu, conversar comigo e meu irmão simplesmente surtou. Lembrando que a idade dele nessa época eu acho que era uns 8 anos. 7 anos, eu acho. E aí ele surtou de ciúme, sabe? Ele chegou pra mim e perguntou: quem é esse aí? Aí eu falei assim: meu amigo, ai. E aí ele surtou, ele começou a sair chutando, pegou, acho que foi pedra, e quebrou a moto do rapaz, minha gente. Quebrou a moto do meu colega, que não tinha nada a ver na história, nem perto de mim ele não tava. E aí que o coitado chorou, só faltou chorar se não tiver chorado, sem entender nada do que tava acontecendo. E isso meu irmão lá surtando de ciúme, gente, sendo que eu tava conversando, era só amigo meu, nada mais. Tá vendo as coisas que eu tenho que aguentar com o irmão ciumento? E ele é mais novo. Imagina se essa criaturinha fosse mais velha do que eu, o que é que não ia dar, né? E aí que nesse dia aconteceram essas coisas, mas aí depois a gente conversou com meu pai, minha mãe também estava lá nesse dia, não presenciou, mas soube do acontecido, e meu pai pagou o conserto de tudo que meu irmão quebrou, tá bom? Não ficou por isso, meu pai pagou tudo. Outra vez, minha gente, foi a gente, porque assim, depois que eu comecei a namorar com o Eberton, né, a gente namorava de calçada. Ele ia lá pra minha casa e toda vida, acho que quase sempre, quando ele chegava lá em casa pra gente conversar, né, pra gente ficar de namorico, o meu irmão simplesmente ficava me provocando, me enchendo, porque justo por ciúme, né? E aí ele me cobria de pedra, literalmente me cobria de pedra. Ele pegava pedra, sim, pegava as pedras e jogava em mim, sem se importar onde ia acertar, se acertasse na cabeça, na garganta, no pescoço, né? Onde fosse, ele jogava. Teve uma vez que ele até acertou, se eu não me engano, ou foi na minha cabeça, acho que foi na minha cabeça. Ele acertou, eu até subiu um certo galo, né, aqui. Ele tinha essa mania, gente, a defesa dele era pedra. E ele tacava mesmo, não tava nem aí. Não importava o tamanho da pedra, ele jogava mesmo. Aproveitando que eu contei, assim, que na época que o Eberton ia pra lá, ele também tinha uma mania, porque lá em casa tinha aquela janela que tem um frechazinho, não sei se vocês... Vou procurar uma foto pra deixar de exemplo aqui pra vocês. Caso eu encontre, tá aqui. Essa janela. Uma que tem um frechazinho assim, que você tanto fecha e tanto abre, tipo, você escolhe. Aí que lá em casa tinha dessas, era um janelão bem grande. E toda vida, tipo, quase sempre também, quando o Eberton ia, Renan ficava brechando. Eu olhava pra janela, ficava aquele olho, tipo... aquele olho me pastorando, tá entendendo? Eu olhava assim pra janela e tava lá, as 2 bilas de olho. Tu acredita, não tinha privacidade nenhuma, além de ter que ficar de namorico na calçada, que é um lugar quase público, né? Que todo mundo passa, todo mundo vê, ele tem que ficar aguentando meu irmão me brechando. Fazer o quê, né? Todo lugar assim que às vezes ele saía de casa, né? Lá pro campinho. O sítio onde eu morava era assim, eu morava na parte de cima, bem lá no alto, e tinha a parte lá de baixo que é o resto do pessoal mora no caso, né? Chama o outro lado. Tipo, vou ali no outro lado. Tô descendo ali no outro lado. Chamava outro lado, a parte de baixo do sítio. E ele ia muito lá pro outro lado, né? E teve uma vez que... Gente, ignora minha mão só batom, pelo amor de Deus, né? Porque a pessoa passou o batom no olho, passou o batom na boca, tem que ter batom na mão também. Não tem não. Eu fui lesada e manchei mesmo.
Toda vida quando eu tinha que ir pegar ele lá no outro lado, lá embaixo, minha mãe mandava eu ir, e quando eu chegava lá de moto, o pessoal falava assim: oi, Renan, lá vem a polícia. No caso eu, né? Ele surtava, ele pegava pedra, como sempre, a defesa dele, e saía jogando em mim, gente, tá? E me dava uma raiva, porque eu morria de medo de pegar no meu olho, pegar na minha cabeça principalmente, nas costas, porque jogava com força, viu? Você pensa. Jogava com força e não tava nem aí. Aí o que é que eu fazia, né? Só dava viagem perdida, porque tinha que voltar pra casa, porque eu não ia trazer ele arrastado na moto, né? Eu acho que esse vídeo vai ser exclusivamente pro meu irmãozinho, né? E pra mim, que sofria com as ofensas e os ciúmes dele. Mas é porque Renan sempre foi muito cuidadoso, até demais. Qualquer amigo meu, sabe? Porque logo assim, eu nunca tive amigo homem pra viver indo lá em casa, pra ficar conversando. Eu nunca tive amigo homem pra isso. Ia mais as minhas primas que moravam no sítio mesmo, entendeu? E aí quando acontecia assim de ir, ou então dele me ver conversando com algum amigo meu, colega meu, ele surtava, porque ele já achava que era namorado, que tava de conversinha, tá entendendo? Ele tinha um cuidado absurdo comigo. Ah, Rayane, mas tu então não tinha amigo? Tu não podia conversar com teus amigos por causa do teu irmão? Não, também não é assim. Ele se acalmava quando eu apresentava o meu amigo pra ele. Renan, aqui é fulano, fulano, esse aqui é meu irmão, Renan. Pronto. Aí ele criava uma amizade, um afeto pela pessoa, um respeito. E aí quando ele me via conversando com aquela pessoa em qualquer lugar, levava de boa, chegava, cumprimentava e saía. Agora eu não apresentasse não, pra ver o que dava. Ele tava me lembrando dessas histórias. A gente riu muito porque hoje se torna engraçado conversando sobre isso. Mas na época, minha gente, quem sofria era eu, não era ele. Eu que sofria. Tanto que quando chegava em casa depois da palhaçada toda, a gente brigava que ninguém se metesse. Minha mãe não era pra se meter, minha avó não era pra se meter, ninguém era pra se meter na nossa briga. Porque senão a briga saía de nós dois e ia pro resto do mundo todinho. E que o Eberton, que é meu marido, presenciou algumas vezes isso, né? Das nossas brigas, que a gente nunca trocou pedra. De tipo, ele jogar pedra em mim e eu jogar nele. Porque, gente, eu sou 7 anos, né? De diferença dele. Então eu já tenho um juizinho aqui. Eu tenho, né? Então eu não ia trocar pedra com meu irmão. Eu brigava, eu gritava. Pensa uma bichinha gasguita que gritava, era eu. Então, eu deixava ele mais doido ainda, né? Mais perturbado da cabeça quando gritava. Então, eu não ajudava nada. A gente brigava muito, muito, muito. Tanto que eu acho que ele assistindo esse vídeo deve estar se acabando de rir. É bem a cara dele, né? Já passou. Mas eu só queria estar aí, Renan. Só queria estar aí pra quando tu tiver com tuas namoradinhas, eu fazer tu passar tudo que eu passei. Eu só não ia jogar pedra, né? Senão eu ia ser internada no manicômio. Mas eu ia, quem sabe, distância não impede nada não. E é isso, minha gente. Hoje foi um vídeo mais curtinho, só pra contar mesmo, só pra descontrair aqui um pouco, contando os ciúmes e o surto aí do meu irmão. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês. Espero que eu tenha arrancado também pelo menos um sorrisinho de vocês. É isso. Até a próxima. Beijão. Fui! Que porque un hombre le paga un mal